Fala, meus queridos, professor Matheus aqui, trazendo para os senhores mais uma aulinha aí de história, né? Nas últimas aulas nossas a gente falou bastante sobre centralização de poder na Idade Média, né? O absolutismo, o surgimento do absolutismo, né? Falamos o porquê, como era sustentado, como funcionava o sistema absolutista dentro da Idade Moderna. Certo? Europeia. Bom, hoje nós vamos apresentar e nós vamos conhecer aqui alguns teóricos do absolutismo, pessoas que escreveram e falaram sobre o absolutismo monárquico e defenderam também a ideia de centralizar o poder na mão de um homem só. Então nós veremos aqui alguns intelectuais importantíssimos aí que vão defender a teoria de se concentrar poder na mão de um homem só, certo? Então o absolutismo ali seria essa concentração de poder, poder econômico, político, poder militar, poder jurídico, tudo na mão de um homem só. E para fazer com que as pessoas acreditassem nisso, nós vamos ver alguns intelectuais escrevendo algumas teorias sobre o porquê estamos centralizando na mão de um homem só, tá certo? Então vamos falar aqui dos famosos teóricos do absolutismo. O primeiro aqui, mais memorável, um dos mais conhecidos, nós vamos falar sobre o Maquiavel, pessoal. Maquiavel que é um autor renascentista lá da época do Renascimento, tá certo? Ele vai escrever muito sobre política, tá? Ele nasce em Florença, ele é da Itália, né? E ele estuda muito sobre política, política medieval, política moderna, ele estuda sobre países, tá? Apesar ali dele não, em todos os livros deles, em todas as obras deles, ele não defender 100% a centralização política, ele vai escrever um pouquinho sobre ela. Ele não defende 100%, mas ele fala bastante sobre essa centralização política. Então ele é um estudioso político da época, tá? E ele vai escrever um pouco sobre o que é o absolutismo, ou melhor, ele vai escrever sobre como manter o poder absoluto na mão do monarca, tá? Então nós vamos ver ali que para Maquiavel, dentro do seu livro, dentro de suas obras, ele acha que sim, o cidadão, a pessoa, o súdito deve ser subordinado ao Estado. Maquiavel acredita que as pessoas devem ser subordinado ao Estado. E nós vamos conhecer sua principal obra, o chamado O Príncipe, tá? O Príncipe é uma obra muito importante, muito interessante para o absolutismo e está muito ligado ali com a vida do próprio Maquiavel. Que como nós falamos ali, Nicolau Maquiavel nasce na Itália, né? Ele vai nascer em Florença e Florença nessa época era uma pequena república. Não era comandada por nenhum rei, nenhum monarca. Na verdade, Florença era comandada por comerciantes, ricos comerciantes, burgueses, tá certo? Famílias de burgueses e também nobres, beleza? Ele vai estudar, ele vai conhecer muito dessas famílias, muito desses nobres, muito desses comerciantes e vai ser financiado por eles. Um desses livros que serão financiados será sua principal obra, O Príncipe, né? O Príncipe é nada mais, nada menos do que um livro que ensina um rei, ensina um monarca como manter o poder em sua mão. Basicamente, o livro inteiro fala sobre como o rei deve manter, deve fazer, deve agir para conseguir manter o poder em sua mão. Dentro do livro, O Príncipe, o Maquiavel, ele renuncia, ele pede para que o rei renuncie a valores morais, religiosos, ou seja, ele fala que para o rei manter o poder em sua mão, ele não tem que ser 100% bonzinho ou também não tem que ser 100% mal. Ele fala que o rei não deve ficar se atendo a esses valores morais, éticos, cristãos, por exemplo. Ele fala que se o rei tiver que ser mal para se manter no poder, ele deve ser mal. Se ele tem que ser bonzinho, ele deve ser bonzinho. Ele fala que tem que tomar cuidado com bajuladores, pessoas que puxam o saco dele, né? Pessoas que vão tentar tirar ele do poder. Ou seja, o Maquiavel, ele é bem seco, ele é bem realista com os reis. Ele fala, ó, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, nós vamos ver que esse livro serve para ensinar. Ele escreve esse livro, inclusive, para um pequeno príncipe, né, que vai se tornar príncipe lá na Itália, e ele ensina como o que ele deve fazer para se manter no poder. Ou seja, abrir mão de valores morais, valores pessoais, valores religiosos e agir com a forma de controle para poder garantir que o poder fique na sua mão. Além do mais, Maquiavel vai ser um dos primeiros caras a falar que a igreja e o Estado, ou seja, o poder e a religião devem estar separados, tá? O rei deve usar a religião e não ser usada pela religião. Esse é o pensamento de Maquiavel no Príncipe. Então, esse livro vai ser muito utilizado, inclusive até os dias de hoje, para explicar a política e o pensamento político, tanto da época do absolutismo, como inclusive algumas coisas, alguns fatores ainda são utilizados
da nossa era. Beleza? Maquiavel, um dos principais teóricos do absolutismo. Passando aqui, nós vamos falar também sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes aí, ele vai escrever um livro chamado de O Leviatã. É uma obra que vai ser uma defesa absoluta do absolutismo, tá? Leviatã, ele basicamente vai reunir todos os pensamentos de Hobbes sobre a política e a sociedade da época, tá? A ideia do Leviatã, que é uma besta, uma entidade, um monstro bíblico, tá? Que é um monstro muito poderoso e controla, tá certo? Então, o Hobbes vai resumir todo o seu livro. Qual que é o pensamento do Thomas Hobbes sobre absolutismo? Aliás, qual que é o pensamento do Thomas Hobbes sobre a sociedade? Primeira coisa, o Thomas Hobbes acha que os seres humanos, eles agem por instintos, tá? Se você pegar um ser humano e colocar ele em qualquer lugar, deixar ele livre, o ser humano vai agir por instinto. E esse instinto vai levar ele ao caos, à guerra, ao conflito, à morte. Ou seja, para Hobbes, o ser humano in natura, o ser humano natural, tá? Ele acaba fazendo coisas que vão levar ele à destruição, à própria destruição. E por isso que Thomas Hobbes tem uma frase ali que é muito famosa, né? Que o homem é o lobo do próprio homem, tá? O homem é o lobo do homem, né? O que ele fala? Que o homem, ele precisa de regras. Ele precisa de regras, ele precisa de uma figura para controlar ele precisa de leis, porque se não tiver regras, se não tiver leis, se não tiver controle, os seres humanos vão acabar se matando, se destruindo e indo para o caos. E é exatamente isso que ele vai escrever no seu livro Leviatã. Thomas Hobbes acredita que deve ter, sim, um poder centralizado, e esse poder centralizado vai garantir a ordem e a continuidade das sociedades, tá? E é isso que ele vai escrever no Leviatã. Ele acredita que os governantes, ou seja, os reis, os monarcas, devem fazer um acordo com os governados, tá? Então os governantes e os governadores, os governados, eles devem fazer um acordo entre eles. E esse acordo vai dizer o quê? As pessoas que vivem ali no poder desse governante, os súditos, devem abrir mão de sua liberdade, devem abrir mão de seus direitos e entregar todo esse direito para o rei, para o monarca, né? E jurar obedecer a este rei. Por sua vez, este rei deve garantir a sobrevivência à ordem de todos, né? Ou seja, centralização política. Você vai ter que abrir mão de seus direitos e entregar esses direitos para o rei, e o rei vai pegar esses direitos e garantir que toda a sociedade fique em ordem e tenha paz e tranquilidade, tá certo? Essa é a ideia do Thomas Hobbes no seu livro O Leviatã. Beleza? E nada mais é do que uma defesa gigantesca do absolutismo, né? Falar que você tem que entregar o poder para o rei, você automaticamente está defendendo o absolutismo monárquico, tá certo? Na continuidade aí nós vamos ver alguns caras, específico dois, que vão falar sobre a questão religiosa. Aliás, o direito divino dos reis governares, né? Nós vamos conhecer ali o Jacques Rousseau e o Jean Bodin, ambos franceses, que vão falar que basicamente o rei é o representante de Deus, é o representante da vontade de Deus, tá certo? Ou seja, o poder do rei, ele é absoluto, ele é um poder sagrado, é um poder divino, dado por Deus para ele. Ou seja, para Jacques Rousseau e Jean Bodin, não existe nenhum tipo de poder público, não existe nenhum governo que não seja um governo da vontade de Deus. Ou seja, todo governo, não importa se ele é violento, não importa se ele é pacífico, não importa se ele é bom, se ele é mau, ele é um governo que está no poder pela vontade de Deus, tá certo? Ou seja, se você se voltar contra o rei, contra o governante, contra o cara que está no poder, você está indo contra a vontade de Deus, você está indo contra o próprio Deus, e isto é sim pecado. Ou seja, o direito divino, a ideia do direito divino de Jacques Rousseau e Jean Bodin é a ideia de que os reis são enviados de Deus, têm o direito divino para governar. Ou seja, ninguém deve desrespeitar as suas ordens, tá certo? Falamos aí desses três pontos, esses três teóricos, né? Na verdade 4, né? Se a gente for contar lá Jacques Rousseau e Jean Bodin, que são 2, que vão escrever essas teorias que vão sustentar ali o poder na mão dos reis. E aí vamos falar de um rei muito importante aqui para o absolutismo. A gente fala que ele é o rei que sintetiza tudo isso. Ele é o rei que é o grande exemplo de monarca absolutista da época. Nós estamos falando aí do rei Luís XIV, o rei da França, que vai governar de 1628 até 1715, 72 anos aí de governo de rei
Luís, tá certo? Rei Luís, ele vai assumir muito jovem, claro que ele vai ter um tutor, alguém que vai ajudar ele, né? Porque ele vai assumir quando ele é criança. Só que depois que ele começa a governar sozinho, nós vamos ver que ele vai centralizar tudo na França na sua mão, tá? Todos os cargos políticos, os ministros, todo mundo tinha que pedir autorização para ele. Ele vai forçar para que todas as pessoas, antes de tomar qualquer providência, peçam autorização para ele. Então ele controla completamente os seus ministros, tá? Tudo passava por ele. Por isso que ele vai falar a sua célebre frase: o Estado sou eu. Ou seja, ele que está no comando, ele que é o Estado e todo mundo tem que pedir autorizações ali a ele antes de fazer nada. Por que Rei Sol? Por que ele vai ser chamado de Rei Sol? Ele era tão poderoso e gostava tanto de centralizar as coisas na sua mão que várias vezes ele se associava ou se reverenciava como o Sol. Né, com a figura do Sol, o astro maior, o astro luminoso, onde todos os planetas giram em torno dele. E é exatamente isso que ele vai querer fazer associação. Ele é o rei, ele é o Sol, e todos na França, a vida de todos na França gira em torno dele. Isso, basicamente, é um grande símbolo do absolutismo, tá? Ele é o cara que vai implantar o absolutismo na França, ele vai ser o grande símbolo do absolutismo, o grande símbolo a ser seguido dentro do absolutismo francês. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e até daqui a pouco.